Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é o dia de passear. No podcast de toda terça-feira, estamos pegando um livro da Bíblia, introduzindo o livro, observando alguns fatos importantes. Nosso passeio pelos livros da Bíblia continua e hoje estamos no livro de Êxodo, a Constituição de Israel. Diz Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Estas palavras, faladas no Monte Sinai antes de Deus pronunciar os 10 mandamentos, resumem bem a mensagem central desse segundo livro da Bíblia. Êxodo, o título comum deste livro, se refere à saída dos israelitas do Egito, depois de gerações naquele país, a última parte deste período na condição de escravos. O livro é atribuído a Moisés e se mostra importante para entender o papel deste líder na formação da nação de Israel 3.500 anos atrás. Um dos principais objetivos do livro de Gênesis foi explicar as raízes do povo judeu como descendentes do patriarca Abraão. Iniciando com um resumo rápido das mudanças mais importantes nas gerações depois de José, entre Gênesis e Êxodo, o livro de Êxodo então foca o estabelecimento da nação de Israel durante a vida de Moisés. Depois dos primeiros 2 capítulos, que incluem uma narração rápida dos primeiros 80 anos da vida de Moisés, o resto do livro relata os acontecimentos durante um período de um pouco mais de um ano. Durante este período, Deus constituiu a nação de Israel, cumprindo uma das 3 partes da promessa feita a Abraão, séculos antes, em Gênesis 12, versículos 1 e 3, onde ele prometeu uma nação, uma terra e bênçãos por meio de um descendente. Quando uma nova nação é formada, é comum a preparação de algum documento que define os princípios pelos quais o povo será governado. Conhecemos este documento como Constituição. O Brasil já teve vários. Atualmente vivemos sujeitos à Constituição de 1988. Podemos olhar para o livro de Êxodo, especialmente o trecho que começa com os 10 mandamentos, ou seja, capítulo 20 em diante, como a Constituição da nação de Israel. A partir deste capítulo, Deus anuncia ao povo os princípios da teocracia, a forma de governo que seria usado na nação de Israel. Esta parte da revelação de Deus teve um grande impacto no futuro do povo judeu e tem influenciado os sistemas de lei adotados por muitas outras nações ao longo dos últimos 3.500 anos. No livro de Êxodo, encontramos a narração de acontecimentos importantes. E vamos observar agora o conteúdo dos capítulos do livro. Capítulo 1 fala da circunstância do povo de Israel na escravidão no Egito, servindo como ponte de ligação entre José, em Gênesis, e Moisés, no livro de Êxodo. Capítulo 2 resume os primeiros 80 anos da vida de Moisés e explica o motivo de ele ficar longe do seu povo. Capítulos 3 e 4 contêm a história do início da missão de Moisés. Ele foi equipado por Deus para uma tarefa exigente de libertar o povo do faraó, o rei do Egito, e conduzir esse povo à terra prometida séculos antes aos patriarcas. Capítulos de 5 a 14 falam do sucesso de Moisés, guiado por Deus em cada passo, em vencer o rei e os deuses do Egito, para livrar os israelitas da escravidão. Capítulos de 15 a 18 relatam a história das primeiras semanas da viagem deste povo, depois do livramento da escravidão, no trajeto do Egito para o Monte Sinai. E capítulos de 19 ao fim do livro registram os principais acontecimentos dos próximos 10 meses, terminando um mês antes da saída do povo do Monte Sinai. Nestes capítulos, lemos sobre a revelação da lei de Deus por meio de Moisés, incluindo as instruções sobre o tabernáculo, seus móveis,
e o sacerdócio da família de Arão, o grave erro de Arão e o povo em fazer um bezerro de ouro, a segunda revelação da lei de Moisés, no capítulo 34, e a preparação e montagem do tabernáculo, aquele templo móvel que seria usado durante o resto da viagem para a Terra Prometida. O livro de Êxodo encerra com a descrição da presença de Deus no tabernáculo, mostrando a grande bênção da comunhão do Senhor com seu povo escolhido. Você acertou a pergunta de ontem? Como Paulo se livrou de ser açoitado pelos romanos em Jerusalém? Alternativas. A. Ele disse que era idoso. B. Ele apelou a César. C. Ele citou a lei de Moisés. Ou D. Ele afirmou ser cidadão romano. A resposta correta, D. Ele afirmou ser cidadão romano, assim isento desse tipo de interrogação. Atos 22, versículo 25 diz: quando estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? E a pergunta de hoje: na lei do Antigo Testamento, os homens foram obrigados a comparecer diante do Senhor quantas vezes por ano? Alternativas: A, uma vez. B, 2 vezes. C, 3 vezes. Ou D, 7 vezes. A resposta vem no final do episódio 475. O livro de Êxodo, como todos os livros da Bíblia, nos ensina sobre Deus e nos ajuda na caminhada para estar com Ele na eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.